Governador, eu queria pedir uma reflexão sua sobre o rumo da direita no Brasil, né? O Bolsonaro teve o mérito de tirar essa direita do armário, uma direita que se escondia atrás do PSDB. Ele mobilizou essa direita, venceu a eleição em 2018, depois ele avacalhou a direita, porque ele foi batido na eleição do ano passado, em parte pela sua agressividade irracional, né? Ele, no governo, ele criou muito caso, brigou com vacina, brigou com a China, brigou com urna eletrônica, criava crises do nada, né? O que eu lhe pergunto é, o senhor já disse aqui que, candidato à presidência, gostaria de ter o apoio do Bolsonaro. Uma parte do conservadorismo nacional desembarcou do Bolsonaro no ano passado e votou no Lula, porque considerou um mal menor. O que eu lhe pergunto é se o senhor acha que a direita brasileira precisa se qualificar mais e precisa eliminar esse aspecto neandertal, precisa ser uma direita mais racional, ou não? Se o senhor acha que a manutenção desse estilo Bolsonaro manterá a direita competitiva no Brasil? Josias, cada um tem o seu estilo, tá certo? Eu não tenho que copiar modelo, eu tenho o meu modelo, tá certo? Modéstia à parte, as pessoas me conhecem, as pessoas convivem comigo há quantos anos? Então, o que eu enxergo é que cada um tem o seu estilo. Ninguém tem que vestir a roupa do outro, tá certo? O que tem que fazer é você ter noção de conhecimento, você sempre estar aberto a diálogo, tá certo? A conversar. Então, eu acho que cada pré-candidato, ele vai se colocar para ser analisado pela população. Agora, eu acho que todo homem tem que ter identidade. É muito ruim. E o que ocorreu no Brasil, Josias, muitas vezes, são pessoas que não tinham identidade e que foram muitas vezes levados a cargos que não tinha a estatura para ocupar o cargo. Então, esse debate, olha, se é extremo de cá, se é extremo de lá, não é isso que o Brasil quer, Josias. Ninguém quer isso mais. O povo está cansado dessa conversa. Cansado, Josias. E já cansou o povo. O cidadão quer saber como é que ele sai de casa 4 horas da manhã e não é assaltado no ponto de ônibus, Josias. Como é que ele faz para viver hoje numa taxa de juro alta, onde a maioria dos pequenos mercados hoje estão fechando, as pequenas empresas, certo? Como é que os estados vão sobreviver no momento em que tem um corte do ICMS, tá certo? E que, de repente, a sua arrecadação é comprometida com aumentos que são feitos pelo Congresso Nacional e que não é repassada a condição dele sustentar? Como é que nós vamos manter a nossa rede hospitalar? Sempre à época do Covid, nós ampliamos e muito a nossa rede de atendimento. Então, a vida como ela precisa de que a gente tenha uma coisa só, um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio. Não se governa com extremos. Não se governa com extremos. Estou entendendo então, governador, que o senhor considera que é preciso que a direita se qualifique, que enxergue o centro, que evite o extremo. E eu queria agregar à pergunta uma avaliação feita pelo senador Ciro Nogueira, que foi chefe do gabinete civil do Bolsonaro. Ele diz que política tem fila e que, na opinião dele, quem está no primeiro lugar da fila é o Tarcísio de Freitas, nessa ala mais conservadora. O senhor acha que fura essa fila? Não propõe de maneira nenhuma furar a fila, até porque o meu relacionamento com o Tarcísio é excelente. Sabe por quê, cara? Ele seria o meu candidato ao Senado em Goiás, sabia? Estou te dando aí uma informação. Eu e o Tarcísio temos uma convivência maravilhosa, tenho um carinho enorme por ele. O pai dele foi meu eleitor em 1989, tá certo? Por várias vezes eu queria trazê-lo para ser senador pelo estado de Goiás, diante das obras que foram instaladas aqui na área, principalmente na área de ferroviária e rodoviária no estado de Goiás. Ele é uma pessoa muito querida no meu estado. Ele seria governador na nossa chapa quando ele foi levado a governador de São Paulo. É lógico que nós sabemos aí a importância que tem. Ele terá esse momento de avaliar e você pode ficar tranquilo, eu não serei em disputa com o Tarcísio. Eu tenho maior
tenho o melhor relacionamento pessoal com ele. Pessoal. Meu relacionamento com o Tarcísio não é político. Meu relacionamento com o Tarcísio é de dentro de casa. Eu chego e converso com ele. Tanto se ele for candidato, o senhor não será. É isso que eu estou entendendo? Não tem por que eu estar disputando neste momento com o Tarcísio, tá certo? Numa hora como essa, que nós sabemos que nós precisamos de ter um movimento de unidade. Com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de tornar Bolsonaro inelegível, veio a discussão, né? Quem é esse novo líder da direita que ocupa o lugar de Bolsonaro numa próxima eleição presidencial? Quem o senhor enxerga? O senhor se coloca entre os nomes que estão aí na disputa? Tem o desejo de ser candidato à presidência da República? E como é que o senhor vê essa construção da direita sem Bolsonaro como o representante oficial? Olha, Fabiola, eu não posso negar que eu sempre trabalhei muito na minha vida um dia para poder chegar ao governo, se eu um dia puder chegar à presidência, tá certo? Isso é, sem dúvida nenhuma, para mim, é algo que eu vida toda me dediquei muito à política, porque eu acredito que quando a pessoa tem respeito ao dinheiro público, quando a pessoa trabalha com ministérios que não são ali cota de distribuição para A e para B, mas que sejam pessoas qualificadas, que sabem muito mais do que o presidente sobre cada uma das áreas, tá certo? Que eu os chamo para discutir como governador que sou, eu acho que o governo dá certo, a evolução é maravilhosa. Veja bem, o nosso governo foi aí avaliado como o melhor governo pelas pesquisas que foram feitas no país. Isso em decorrência do quê? De mudanças substantivas que foram implantadas no Estado, com muitas dificuldades, com muitos desgastes, com um ano inicial terrível para poder atravessá-lo. Hoje tem aí os resultados. Então, acho que governar é exatamente ter esse grau de independência. Agora, a política, ela é feita por várias pessoas, né? Tem pessoa que tem ali o caráter líquido, é aquele que se molda ao frasco, né? O caráter líquido. Né? Tem o político que tem aquele caráter pastoso, né? Que é realmente devagar, mas vai se acomodando. E tem um político de caráter sólido, né? Que ele realmente tem as suas posições, suas convicções, e ele não muda, ele transige delas, independente das posições administrativas, estou dizendo no campo político. Bom, em relação a tudo isso, acho que os partidos vão colocar, sim, um nome para disputar a eleição em 2026. O ex-presidente Bolsonaro, tá certo? Ele foi cassado os seus direitos políticos até 2030. Ora, nós sabemos muito bem que ele, ao não poder ser candidato, ele se torna, sim, um cabo eleitoral forte para qualquer campanha. Isso não tem a dúvida, tá certo? Eu sei o quanto ele influencia numa campanha eleitoral, certo? Então, eu não diminuo aqui o prestígio dele em apoio a uma candidatura. Agora, o senhor quer o apoio dele? Cada candidato tem a sua posição, tem a sua autonomia, tá certo? Cada cidadão acolhe os seus apoiadores. Agora, com total autonomia de implantar o governo de acordo com aquilo que ele o senhor quer o apoio do Bolsonaro? Propõe como plano de governo. O senhor quer o apoio do Bolsonaro? Quem é que nega apoio, Thiago? Ô, Thales, como assim? Ué, por que isso? Nós estamos num jogo político, tá certo? Por acaso, se o Lula não for candidato a presidente, o candidato deles não vai querer o apoio do Lula? Agora, a conversa, Thales, a conversa tem que ser direta, tem que valer para os dois lados. Você está entendendo? A conversa tem que valer para os dois lados. Não pode ter mais ou menos. Porque tudo na vida, mais ou menos, você não sabe o que a pessoa é. Ele é carne ou ele é peixe, que ele é o quê? Ele é quente, ele é frio, o que ele é? É isso que está acontecendo com a política nacional, tá? Você nunca viu essa terra bonzinho? É bonzinho, não sei, adjetivo que eu não quero nem no meu túmulo, tá bom? Então eu sou muito direto nas minhas coisas. Tá? Esse negócio de bonzinho, vamos ter que ter posição, tem que ter lógica, capacidade de dialogar. Eu, por exemplo, todo mundo não me via como governador. Eu governei o estado de Goiás com o presidente da Assembleia, presidente do Tribunal de Justiça, com o procurador-geral do estado, com o Tribunal de Contas, Defensoria Pública, todos eles sentados à mesa, eu decidi todos eles. Agora, deixa eu dar uma sugestão para o UOL. Posso, Fabio? Pode, Posso claro. fazer uma sugestão? Bom, eu gostaria de fazer uma sugestão. Até que, enfim, os jornais estão publicando hoje.
Ou seja, o governo e a mídia nacional, a mídia não, o governo está se omitindo de debater um tema que é o enfrentamento, tá certo, do narcotráfico no país, tá certo? É um assunto que todo mundo vê, mas ninguém quer assumir, ninguém quer debater. Todo mundo faz as pregações à distância, dá aula ali nas entrevistas, mas realmente não tem a coragem de enfrentar esse tema no dia a dia. Então, quero só dizer a vocês uma coisa só. Goiás hoje é o estado mais seguro do país. Do país. É o menor valor de taxa de seguro de carro, de transporte, de carga, e, ao mesmo tempo, é um estado onde aqui não existe um palmo em que a nossa polícia não anda nela. Não existe um palmo de estado que não seja do estado de Goiás. Aqui não tem o estado paralelo. Goiás é um estado que não tem um bairro, uma rua, que seja estado paralelo das facções. Então, é um assunto que precisava muito de ser pautado e de ser buscado quais foram os resultados obtidos com governos que tiveram ali a inteligência associada à capacidade de prever os problemas, de poder antecipar o crime, de poder chegar a resultados como nós chegamos no estado de Goiás, em parceria com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a área de informação do Ministério Público chamado GAECO, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, todas elas agindo no território goiano e dando ao cidadão hoje a condição de ir para o ponto de ônibus sem ser assaltado, chegar em casa a qualquer hora, não ter sua casa roubada. Enfim, essa é uma realidade que hoje está muito mais do que, olha, se isso aqui pareceu isso, ou pareceu um problema, ou se deve ser julgado com 17 anos de pena, isso aí deixa para a justiça se ocupar. Vamos ocupar daquilo que nós temos que responder para a população, que ela está sofrendo diretamente no dia a dia. O cidadão muito esquece que quando a casa de um cidadão humilde é roubada, ele fica com o carnê de ter que pagar a televisão roubada lá de mais 20 meses, a geladeira de mais 30 meses, e ninguém faz essa contabilidade no prejuízo do cidadão, de pessoas que foram assassinadas, enfim, esse clima de insegurança que vive em muitas capitais do Brasil, onde o cidadão não tem direito a circular em vários bairros dessa cidade. Isso aí, sem segurança pública, não tem Estado democrático de direito. Esse é o maior golpe que está sendo sofrido. Por quê? Onde é que está o Estado democrático brasileiro no país? Aonde? Então, esse ponto é bem... Em Salvador, o governador, na Bahia. Onde é que está a liberdade do cidadão? Aonde está? O senhor classifica o governo Lula depois de 8, 9 meses de governo? Fabiola, a verdade é que é uma situação totalmente diferente dos 2 primeiros mandatos, onde também era deputado federal. Hoje, você há de convir que é um novo rito. O Congresso Nacional hoje, ele com as emendas impositivas, ele passa a ter uma autonomia de intervir diretamente na gestão do presidente da República. Essa é uma verdade. Este é um lado, sem dúvida alguma, que fragiliza a ação de qualquer executivo. Então, nós temos que reconhecer que este efeito ele veio em decorrência de situações anteriores do Congresso Nacional, que todos nós aqui, o Josias, como o Tales, nós convivemos com isso. Ou seja, antigamente o Executivo usava de prerrogativas para poder aprovar suas matérias no Congresso Nacional. E, como tal, liberava concessões de rádio e televisão, de emendas, de tudo isso, e ali fazia valer muito mais o interesse do Executivo do que um sentimento das duas casas, Câmara e Senado. Ora, no decorrer desse processo quase que asfixiante sobre o setor do Congresso Nacional, o Congresso reagiu, criando, então, a emenda impositiva, para que, independente que fosse ali a posição do parlamentar, aquelas emendas seriam autorizadas. Só que isto cada vez vem mais crescendo este valor, isso entrando naquilo que chamam-se despesas discricionárias, ou seja, o governo passa a ter uma limitação muito grande
de definir ou de implantar o seu programa de governo. É o que eu digo. O cidadão não vota no programa, com todo respeito. Eu fui parlamentar por 5 mandatos, deputado, 1 mandato de senador, tá certo? E realmente a pessoa não vota no programa de governo do Legislativo, ele vota no programa de governo do Executivo. Então, esse avanço na verba discricionária que define as metas de um plano de governo, elas passam a ter limitações, sem dúvida alguma, na sua programação como na sua implantação. Então, eu vejo que essa é uma dificuldade. Mas, independente a este fato que citei, o governo vem tendo também o apoio do Congresso Nacional, tá certo? Em várias matérias, como, por exemplo, do arcabouço fiscal, que teve o apoio ali do Congresso. Esse é um ponto que eu concordo. Ele teve a sensibilidade de enxergar que foi a agropecuária o único setor que deu superávit na balança comercial no Brasil, tá certo? E que realmente é a única que é competitiva hoje no mundo todo. Ele teve a sensibilidade de ampliar esse financiamento do setor da agropecuária. Ao mesmo tempo, nós tivemos aí matérias outras, tá certo? Que realmente não foram trazidas até pelo Executivo, mas que foram pautadas pelo Supremo Tribunal Federal, que, sem dúvida alguma, isso traz uma polêmica maior, traz uma insegurança maior no setor, tá certo? Seja pauta de costume, tá certo? Como votação de aborto, votação de autorização de uso de drogas, como, por exemplo, essa parte do marco temporal. Então, isso tudo não deixa também de criar dificuldades para o governo junto às várias bancadas, até porque o governo tem em pauta hoje uma reforma tributária que eu sou duramente contrário a ela, porque acho que ela faz exatamente o contrário daquilo que Juscelino Kubitschek pensou no Brasil, ou seja, levar o desenvolvimento para o interior e dar condições de infraestrutura, e como tal, esse pensamento atual deste secretário aí da reforma do Bernardo Api é exatamente concentrar de novo onde se tem renda e maior número populacional. Isso causa o inverso da política que sempre foi pensada para que todos tivessem uma capacidade, uma dimensão maior de infraestrutura e de oportunidades de emprego. Mas, assim, num grande resumo, Fabiola, eu diria a você que o governo tem, nesses 9 meses, ele tem tido momentos de alta, de baixa, tem tido uma situação que tem sido regular, tá certo? Diante das dificuldades que ele vem tendo para poder ter base no parlamento e, ao mesmo tempo, enfrentar situações que foram colocadas ali para o Congresso avaliar, sendo que não foram pautadas pelo próprio governo. Mas, governador, o Lula, o atual governo, o país melhorou ou piorou em relação ao governo Bolsonaro? O problema de melhorar ou piorar, você tem que entender que você quer comparar 4 anos com 9 meses, certo? Vamos ser bem direto, tá? É uma comparação que, se você imaginasse o meu primeiro ano de governo, certo? A minha avaliação aqui seria de regular para ruim. Então, um primeiro ano de governo é um momento de muitos impactos, tá certo? Você não vê. Imagina eu votando reforma da Previdência, cortando incentivo fiscal, tá certo? Tendo que demitir. Então, você imagina tudo isso. Como é que é uma avaliação? Mas mesmo assim, melhorou ou piorou diante do governo Bolsonaro, do governo anterior? Não, eu diria a você que, se você pensar na agricultura, teve um aumento da liberação do investimento, tá certo? Se você imaginar no marco temporal, teve uma piora significativa, porque todo o setor entrou em tensão. Se você imaginar em reforma tributária, que foi proposta pelo Bernardo Api, mas o governo encampou, é um desastre para os estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, tá certo? Então você não pode ter um balizamento único para vários temas. Aí seria muito simples. O curioso, governador, é que a reforma tributária que o senhor menciona, coordenada pelo Bernardo Api, era a reforma tributária defendida pelo Paulo Guedes, no governo Bolsonaro. Não foi aprovada agora, mas ela vem de lá de trás, né? Minha dúvida é, pelas suas declarações, dá a impressão de que o senhor atribui uma nota regular ao governo Lula, com altos e baixos, como o senhor disse, e ruim e péssimo para o Supremo Tribunal Federal, que trouxe à tona aí, colocou em pauta, né, o marco temporal, a descriminalização do aborto, mencionada pelo senhor, a descriminalização também
do uso de maconha, o porte de maconha, né? Desautorizando a prisão de usuários de maconha. O senhor está dando ruim e péssimo para o Supremo e regular para o governo Lula, é isso? Não, jamais. Não cabe a mim, tá certo, interferir na pauta do Supremo Tribunal Federal. Eu disse que são matérias que foram colocadas na pauta e que influenciaram as votações para o governo. Vamos deixar bem claro, tá certo? São matérias que vieram na pauta e, como tal, elas interferem na continuidade da votação da reforma tributária. Não é quer dizer que é boa ou ruim, isso é prerrogativa do Supremo, não cabe a mim discutir. Eu separo bem os quadradinhos, cada um no seu, tá certo? Eu não interfiro, eu só analiso, como foi me pedido, uma análise desses 9 meses do governo Lula. Então, esses pontos interferiram no clima de votação dentro do Congresso Nacional. Em relação ao Paulo Guedes, o Paulo Guedes não propôs essa reforma tributária. O Paulo Guedes propôs algo que eu defendo, que é exatamente que a União criasse, aí sim, um CBS, que seria uma contribuição do PIS, COFINS e do IPI, e que se criasse uma taxa federal que aglutinasse todos esses três. Não interferiu hora nenhuma no ICMS e nem no ISS, certo? E nem criou o Conselho Federativo. Então, aquilo que o Paulo Guedes propôs foi muito bem colocado e ficou no Senado, não foi adiante, mas ele não interviu, ele não interferiu nas ações dos estados e nem dos municípios. Qual